E esse arquétipo boladíssimo, que todo mundo pensa que desapareceu, sumiu, porém está mais vivo do que nunca. Aquele arquétipo que se apresenta nas festas, na boêmia, na loucura, no prazer. Sim, estamos falando do arquétipo de Dionísio. Confesso que estava muito animada para trazer esse arquétipo, porque se diz tanta coisa dele, né? E hoje estamos numa romantização, né, de Dionísio. Vemos nas séries, nas cerimônias, estamos ali romantizando Dionísio, mas trazendo apenas os aspectos de luz dele. Vamos entender Dionísio por completo, luz e sombra. Como sempre, vai ser um vídeo profundo e útil para você ver se você tem Dionísio ativado, como também vai ser útil para você observar na modernidade, né? Hoje em dia, estamos novamente cultuando Dionísio e Dionísio está com uma moral bem boa. Então fica aqui comigo, senta, fica num lugar calmo, relaxado. Não vai ver esse vídeo na pressa, porque vai ser um vídeo muito profundo. O público-alvo desse vídeo são todos, né? Mas principalmente os homens, porque Dionísio é um arquétipo masculino. E vocês já vão entender o porquê. Então, eu fiz com muito carinho, óbvio, porque vamos tocar assuntos um pouco profundos, né? Quando falamos de arquétipos antigos, às vezes tocamos em assuntos bem profundos. Primeiramente, vamos entender quem que foi Dionísio. Da onde que surgiu esse arquétipo de Dionísio? Eu já adianto que esse assunto exige uma mentalidade aberta. Então, por favor, navegue comigo nessa história e tente entender, porque no fundo vai fazer sentido. Dionísio não é um deus comum. Ele é um deus andrógeno, afeminado, que nos relatos dizem que ele dançava como mulher. E ele, apesar, né, dos olhares negativos ou das pessoas mais moralistas que não gostam dele, as pessoas que gostam, ou as pessoas que gostavam muito dele, traziam essa ideia de relacioná-lo com alguém maior e alguém muito amoroso. Inclusive, alguns o relacionavam com Cristo. Porque quando se fala em Dionísio, se tem essa ideia de alguém que era muito amoroso, que era muito entregue, era anti qualquer coisa falsa, qualquer coisa que não era sentida de verdade. Então era uma energia muito forte que muitas pessoas gostavam e por isso que cultuavam Dionísio. Então sim, ele era um deus andrógeno, que gostava muito de festa, de sentir, de se conectar intensamente com as pessoas. Era aquela conexão entre o homem e o homem animal. E o animal. Então ele despertava muita admiração e mistério. Jung, no seu livro, fala que Dionísio era uma energia profundamente tentadora, avassaladora, mas profundamente letal. Quem depois quiser, né, ver um pouquinho mais sobre o que Jung fala sobre Dionísio, ele traz, né, que Dionísio é o começo, é aquele instinto animalesco, ele te conecta com aquele lado animal, aquele lado carnal. Como eu quero enriquecer mais a ideia de Dionísio e não ficar algo vago, vamos encaixar Dionísio na Bíblia. Sabemos, eu sempre falo, né, que a Bíblia traz vários arquétipos, vários símbolos. Então, cadê Dionísio? Porque se está tudo ali, né, deveria estar esse arquétipo. Mas eu tenho a teoria, não me julguem, mamãe, se você está vendo isso, me perdoe, de que quando na Bíblia, em Gênesis 2:18, fala que não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma mulher para ser sua companheira. Desde a primeira vez que eu li esse versículo, né, me levantou muitas dúvidas. Como assim todo mundo já tinha par, só ele não tinha par? Sabemos que na Bíblia, né, fala um ano, um dia, 2 dias, mas o tempo da Bíblia é um tempo assim, é um tempo metafórico, né? Não é uma ordem cronológica certinho como nós conhecemos. Então, eu tenho a teoria de que talvez Adão passou muito tempo sozinho. Muito tempo, por exemplo, sei lá, um mês, uma semana. Não sei, um dia já seria suficiente para ter acontecido muita coisa, né? Porque olhando a Bíblia com esse pensamento de que pode ter passado muito tempo e com a ideia de que a Bíblia conta, né, uma jornada de evolução, a jornada do herói. Então, vemos que depois, né, Adão come a maçã e tem o conhecimento. Então, antes disso, ele não tinha conhecimento, ele não tinha sabedoria. Sabedoria, né, vemos a palavra filosofia, tudo relacionado à ética, à moral, respeito, à irmandade, essa coisa que é como que você se apresenta diante do mundo, se relaciona com as outras pessoas. Então, antes disso, né, antes da filosofia, da sabedoria, éramos animais. Então, pode sim
ter grandes chances de que Adão ficou sozinho algum tempo num estado animal, quase animal, entre animal e homem. E é aí que eu tenho a teoria que pode ter surgido o arquétipo de Dionísio. Porque imagina, está ali sozinho, tem as coisas, tem todo mundo. O homem já é mais assim, como que intenso pro lado. Então imagina quando se foi, cadê Eva, né? Cadê Lilith, né? Pra quem viu o vídeo de Lilith, não sei se eu vou lançar antes ou depois, eu acho que eu vou lançar depois. Mas depois vejam um vídeo de Lilith, que seria a primeira parceira de Adão. Então, cadê Lilith? Se foi, estava só. Como sabemos bem, Jung fala que os arquétipos não são coisas negativas ou positivas, eles são neutros, mas podem estar na luz ou nas sombras. Dionísio, na luz, ele é aquela energia que te lembra que, poxa, eu não sou só ser formal, ter uma vida falsa ou fingir alguma coisa diante dos outros, fazer de tudo para a sociedade me aceitar, me encaixar. Não, eu não sou só isso, eu também sou terra, eu também sou tudo que me une com o todo, né? Então essa energia de que eu pertenço a algo mais, eu não sou só isso, eu não sou um robô, aquele meme, né? Eu não sou um robô. Então o Dionísio traz essa energia, olha só, eu sou conectado a tanta coisa. Então, não é necessariamente algo ruim, né? Eu tenho essa teoria de que pode ter sido naquele momento que surgiu Dionísio, porque lembremos muito bem, Dionísio também é conhecido como o deus da loucura. Quando Dionísio era invocado, né? Depois a gente vai falar de como eram os cultos a Dionísio. E como são agora ainda, né? Sem que você saiba. Mas ele é conhecido como aquele, né? Nos desenhos ele tem patinhas de bode, tem chifrinhos, ele está lá aprontando, dando risada. Aqueles animaizinhos seguindo ele, tocando as coisinhas. Então é aquela energia animalesca, aquela energia da alegria, do caos, não necessariamente algo ruim, mas é aquela energia intensa, que quando está na sombra e descontrolada pode ser muito perigoso. Então, na luz, Dionísio é aquele arquétipo que te conecta com algo mais profundo, a terra, esse mundo animal, essa conexão, né? Então, ele é essa energia. Porém, muitas pessoas não o ativam com consciência e se perdem, né? Se perdem nos vinhos também. A gente conhece Dionísio, o deus do vinho, sempre relacionado, né, com o vinho. Por quê? Porque Dionísio fala sobre perder a consciência. Parece super ruim, né? Mas quem já foi... não, eu não vou me adiantar. Mas é sobre perder a consciência, né? Tirar aquele lado racional. Tem entrevistas, agora que eu lembro, faz uns anos, eu vou tentar achar e colocar pra vocês. Eu vi uma entrevista de uma doutora que perdeu um lado do cérebro. Teve um derrame cerebral só de um lado do cérebro. E era o lado racional. E ela falou que, tipo assim, nossa, era uma alegria, só existia, ela não conseguia nem falar mais. Ela babuzeava palavras, tipo assim, mas ela se sentia super bem. Sem ansiedade, sem depressão, sem tudo aquilo que te liga à matéria. Então, sim, perder a consciência pode ser muito bom, como o próprio Jung fala, né? Pode ser uma experiência avassaladora. Porém, muito letal se você não tiver dose, se você não tiver controle, se você se deixar consumir pelo inconsciente, né? Porque sabemos bem que quando o consciente vai embora, abrimos as portas para o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Então, aí as coisas ficam um pouco perigosas, porque o inconsciente coletivo é muito mais grande e antigo que todos nós e que tudo, está tudo guardado nele. E Dionísio, né, se a gente for pegar a teoria da Bíblia e encaixar ele naquele momento, ele é muito antigo. É um dos arquétipos, em nível de hierarquia, é um dos arquétipos que está acima, né? Porque ele é antigo, então ele tem poder. E Jung sempre deixou claro que os arquétipos têm hierarquia. Por exemplo, a sombra não é mais poderosa do que o ânimos e a ânima. O self, né, a totalidade do ser humano é mais poderosa que tudo. Então tem um nível de hierarquia. E Dionísio está no nível alto de arquétipos, porque ele é antigo e ele é muito avassalador. Tem outros arquétipos muito avassaladores que eu vou falar na frente. E lembremos que Dionísio é o nível 1. Sim, Jung fala que ok, é muito legal, é maravilhoso tudo, mas ele é o mais primitivo. Lembrando que o ser humano existiu e viveu milhões de anos sem a fala, sem a cultura, sem a... Não a cultura, né? Mas a comunicação verbal. Então, naquele jeito mais animalesco. E podem colocar Dionísio naquela... encaixar ali naquela época. Porque quando formos falar sobre como eram os cultos a ele e o que as pessoas esperavam, vocês vão entender o como faz sentido que Dionísio se encaixe lá na pré-história.
Agora que ficou bem claro quem que era Dionísio, eu sempre falo que para entender um arquétipo, ou para ativar, ou para qualquer coisa, vocês precisam conhecê-lo, saber quem que era, conhecer o lado luz e o lado sombra, para a gente estar com bastante consciência, né? Jung alertava sobre o risco da ignorância, o risco de fingirmos que, não, os arquétipos não existem, não vamos falar sobre isso. Existem e é bom ter uma educação sobre eles. Agora, continuando, vamos falar sobre os cultos. Como eram os cultos a Dionísio? E agora eu vou me basear na Roma Antiga. Em que consistia esse culto a Dionísio? Eu vou resumir a primeira parte só para vocês entenderem a origem, mas depois eu foco nas festas mesmo, tá? Então começou com uma reunião ou festas entre mulheres. Eram só as mulheres que faziam isso, para se liberar, para esquecer aquele marido, aquela vida, aquela coisa. Normalmente lembramos que as mulheres eram muito retraídas, né? Então imagina quanta coisa estava na sombra, né? Reprimido, guardado lá no inconsciente. E essas festas eram para elas beberem vinho e se soltarem e sair, né? Aquela camada da consciência, aquela camada que te lembra que você tem família, que você tem um trabalho, que você é reprimida, isso, aquilo. E normalmente eram de 2 a 3 vezes no ano. Só que daí os homens começaram a saber sobre essas festas das mulheres, imagina, as mulheres lá, louquinhas, e começaram a se interessar. Depois disso, a festa foi aumentando, chegou um tempo que era todos os dias. Todos os dias eram feitas comemorações invocando a Dionísio. Até que teve que parar, depois eu explico o porquê. Então é bom vocês ficarem comigo na história. Para aproveitar a festa da melhor maneira possível, você tinha que seguir uns passos a seguir antes de entrar na festa, basicamente. Que nisso se tratava, né, a invocação a Dionísio, né? Quando você vai fazer um culto, alguma coisa, já seja evangélico, católico ou outros cultos, tem passos a seguir, né? É música, é reverência, às vezes, né, é o vinho, é o pão. Então tem uns passos a seguir, né? E para Dionísio também era assim. Uma das principais características das festas que eram devotas a Dionísio eram as máscaras. As máscaras tinham um papel e têm um papel muito importante nas festas que se dão em honor ou em homenagem a Dionísio. Antes as máscaras eram de animais. Sabe aquela essência de Dionísio conecta com a natureza, com o lado animalesco? Então eles usavam máscaras de animais, lobo, vaca, não sei. Iam lá. E era também bom para eles não se reconhecerem e poderem ser livres, né? Ninguém sabe quem eu sou, aqui eu posso fazer o que eu quiser fazer. Então era todo mundo apoiou, né? Máscaras, ok. Então, além das máscaras, estava a bebida, que se cita como vinho, mas talvez não era só vinho. Era uma bebidinha ali batizada, não sabemos o que, mas era uma bebidinha que provavelmente deixa mais alegre que o vinho. Praticamente essas eram as regras. Traga uma máscara, tome a bebidinha batizada e deixe a consciência ir embora. Deixe. Dizem que nas festas de Dionísio, várias... Eu não sei se eram mulheres trans, né, mas várias pessoas assim de outros gêneros ou com umas outras intenções também estavam nas festas. Era aquela ideia de liberdade total. Inclusive, algumas mulheres se ofereciam para elas, como se diz, para elas mesmas manifestar, né, nelas, ou tentarem manifestar a ideia de Dionísio. Então, era uma coisa que elas tomavam e... Lembrando que começou com as mulheres, mas eu tenho certeza que as mulheres estavam ativando Lilith e não Dionísio. E depois vocês vão entender por quê. E assim eram as festas, né? Duravam dias e cada vez era mais legal, mais alegria, e festa, e vamos, mais gente. Se era tão bom, o que aconteceu para que essas festas acabassem, né? Porque há 186 anos antes de Cristo, olha só, gente, o quanto é antigo Dionísio. Antes de Cristo. Nesse ano, acabaram as festas. Eu não vou entrar em detalhe no que se refere ao porquê do fim das festas, mas eu vou falar pra vocês que o negócio ficou perigoso, ficou antiético, ficou criminoso. Só aí pra vocês terem uma ideia. Não vou entrar porque é muito... Mas só tem a ideia que começaram a trazer animais reais, crianças, e todo mundo junto aí. E foi por isso que a polícia, né, as autoridades tiveram que ser acionadas, porque estavam cometendo já coisas muito graves. E aí, né, onde Dionísio começa a ficar assustadora. Por isso que eu falo, né, tudo tem que ter consciência, mas o que a gente faz com um arquétipo que se trata justamente de não ter consciência? Mas calma que eu vou dar as dicas no final. Basicamente, esses eram os cultos a Dionísio antes, por isso que acabaram.
vocês entendem que existe uma boa intenção por trás, né? Mas quando as coisas se descontrolam, quando você já não tem, né, noção nenhuma de consciência do que você está fazendo, se separa totalmente do mundo real, das ordens, das regras, da ética e da moral, a gente entra em um terreno perigoso. E é por isso que vamos falar de como, hoje em dia, Dionísio está sendo cultuado. E você pode estar, inclusive, indo a esses eventos e você não sabe. Então vamos lá. Para entender em que lugares Dionísio está sendo cultuado, vamos lembrar os passos a seguir, as ferramentas indispensáveis, que são só três, né? Que são a primeira, as máscaras, a segunda, a bebida batizada, a terceira, inconsciência. Bom, a segunda leva a terceira. Pra mim é muito difícil começar falando de máscara, porque eu sempre tive muita afinidade com peças fantasias. Eu sempre achei muito legal a ideia de poder se fantasiar e de outra pessoa interpretar um papel. O que é, né, totalmente a ideia de Dionísio. Então, pra mim, trazer esse assunto é, né, como falar disso sem parecer uma moralista. Hoje, não precisamos só dessas máscaras reais, assim, que você colocava. O simples fato de você usar uma roupa que representa algum grupo, fazer algumas pinturas, alguma coisa assim, já faz você ter uma fantasia. E vemos isso nos grandes movimentos. Inclusive também está em coisas simples, como a equipe de futebol, a galera que se reúne, né? Eu esqueci o nome, a torcida. Mas onde vai todo mundo, né? Usando camisetas, coisas para se representar. Também aqui vou incluir as comunidades que se reúnem, já seja por essa causa, outra causa, e usam um tipo de roupa, alguma coisa diferente, ou porque elas querem, né, se mostrar assim, ou não sei, por qualquer outra razão. Mas pessoas que se reúnem num lugar usando uma espécie de fantasia de máscara. O vinho. Nesse negócio, né, nas torcidas, nos estádios, a gente vê que todo mundo bebe. É bem comum, todo mundo ficar bem bêbado nesses rolês lá. E nas reuniões de comunidades também, né? As comunidades diversas que existem, temos também, né? A maioria das vezes, ou quase sempre, estão bebendo, né? Marchando, bebendo, ficando bem louco no rolê. Vemos isso daí, check. Como eu falei, o terceiro ponto, a inconsciência, é algo inevitável. Se você está bebendo, tomando uma bebida batizada ali, qualquer coisa, um vinho, uma cerveja, por muito tempo você vai ficar uma hora inconsciente. E sabemos muito bem que pessoas bêbadas, inconscientes, fazem coisas que depois elas falam: meu Deus, não era eu, não sei o que aconteceu, não era eu. Então, isso daí é inconsciência, quando você faz coisas que você nunca teria feito normalmente. Eu peguei esses exemplos leves, mas se a gente pegar, por exemplo, o carnaval, que temos esses passos a seguir, né? As fantasias, literalmente as fantasias, as bebidas batizadas, que hoje em dia temos tantas coisas ali, tantas substâncias na nossa bebida batizada, e a inconsciência. Tenha certeza que em todos esses rolês Dionísio está sendo cultivado. E ele vem com a energia dele avassaladora, né? A loucura, aquela coisa de que aquela linha entre eu e o outro se perde, então tanto faz. E lembremos que Dionísio, né, é muito forte também no masculino. Isso pode explicar o porquê que o masculino se perde mais, né? Faz coisas que ele talvez nunca faria. Porque as mulheres já temos um pouco dessa afinidade com o todo, né? Aquela empatia, aquela conexão. Os homens não têm nada. E quando eles ativam Dionísio, loucura, caos. Quando vê o homem tá fazendo uma coisa tipo assim. Então, nesses rolês, com certeza, vemos o caos. Isso daí, eu faço esses vídeos, mas eu sei que isso daí é óbvio, né? Que a gente já vê isso daí. Mas às vezes precisa de uma explicação assim mais ajeitadinha. Então, aqui estou eu falando sobre Dionísio. Tirando o carnaval, eu acho que o carnaval é ainda pior do que os outros exemplos. Eu nunca fui, não porque eu não quis, antes eu queria, mas porque os pais eram muito religiosos e, meu Deus, eu ir pra uma festa de carnaval. E hoje, depois de mais velha, eu não me imagino nesse lugar, parece muito caos pra mim. Mas tudo bem se você ainda vai, porque o terceiro exemplo é um lugar que eu sim ia frequentemente, então, né, quem sou eu pra julgar? Como terceiro exemplo, que é o mais nítido, né, que podemos ver claramente, são as festas eletrônicas, as festas onde tem, né, a fantasia, as pessoas gostam de ir com uma roupa diferente. Lá, quando não é uma fantasia real, assim, que você está usando realmente uma fantasia de índio, de bruxa, alguma coisa assim, mas pode também existir uma fantasia psicológica. Hoje eu vou lá e eu vou fingir que eu sou tal. Ou vou me comportar na festa como se eu fosse tal tipo de pessoa, me sentir com essa energia. Tanto homens como mulheres, a gente vê bastante isso, né? As pessoas parecem que vem um ar diferente. Então elas vão com essa intenção. Vamos chegar lá e vamos se despedir de tudo e só aproveitar.
E novamente eu falo que pra mim é difícil falar sobre esses assuntos, porque por muito tempo eu também fui pra bastante festas. Não gostava muito de low, mas eu gostava bastante de psytrance, esse tipo de música, de rolê. Então, quem sou eu pra julgar, né? Lembrando que Dionísio vem não só com a sombra, ele vem com a luz também que ele traz, né? Aquela parte que, né, junta todos, se sente tudo nessa energia, nessa união. Porém, se desviar demais pode trazer problemas. Lembremos lá em Roma, o que fez acabarem com essas festas. Porque descontrole total traz caos e caos pode trazer problemas. Vemos que é muito comum, né, naquele evento Burning Man, as pessoas acabarem com a própria vida, coisas assim, bem estranho, né? E é o próprio Dionísio, né, se manifestando no caos, se manifestando ali abertamente. Então, é por isso que situações, caos, pessoas passando mal, pessoas se atirando nos lugares é uma coisa comum nesses rolês. Não tão comum, né? Mas acontece, não é raro as pessoas fazerem esse tipo de coisa. É porque Dionísio está ali. Lembrando, gente, que quando você pega a imagem de Dionísio, né, com as guampas, parece uma coisa super ruim. Mas eu gosto sempre de lembrar que é um arquétipo neutro. Porém, os passos a seguir para chamá-lo envolvem inconsciência. Inconsciência é o contrário de trazer as coisas à luz, né? Mas calma que o próximo exemplo fala sobre uma ativação de Dionísio com consciência. Só deixa eu terminar de falar sobre as festas. Então a gente vê, né, pessoas usando aquela máscara interna ou externa, se divertindo, tomando as bebidas batizadas. A energia nítida, aquela energia de vamos se despedir de tudo, vamos. Inclusive as pessoas não querem mais usar roupas nesses lugares, né? Lembremos que Dionísio é um estado animalesco, né? Imagina essas roupas, o que eu quero dessas roupas? E é aquela bagunça toda lá, né? No quarto exemplo, que seria o único exemplo onde eu vejo que Dionísio é ativado com consciência, não sei se eles sabem exatamente que estão ativando isso, ou podem dar outros nomes, mas é naqueles rituais espirituais, sabe? Com ayahuasca, com funguinhos, coisas assim que fazem você, né, se conectar com a natureza, sentir como que você é parte do todo, como que você tem esses instintos. Mas existe toda uma preparação e todo um respeito, né? Se faz com consciência, se faz com pessoas que estão lá sóbrias, né, direcionando esse momento, te auxiliando, então, e não se faz com a intenção de você estar lá todo final de semana, é para você se curar, se entender, voltar transformado. Então as pessoas não costumam ir toda semana. É exatamente esse exemplo da ativação de Dionísio com consciência. Você se solta, você se esvazia do ego, né? Se conecta, mas de um jeito mais com consciência, né? Você é direcionado, você está num lugar próprio para isso, com as pessoas próprias que estão também procurando evolução. É muito diferente isso do que alguém que vai totalmente sem consciência, nem sabe o que está fazendo e quando vê tá lá, meu Deus do céu. Então, agora que entendemos quem era Dionísio, como eram os cultos a Dionísio, como são agora, vamos entender se vale a pena ou não essa jornada, né? Como eu falei anteriormente, Dionísio está no nível 1. É o nível mais primitivo. Quando falamos do ânimos nível 1, que é a energia masculina nas mulheres, falamos desse ânimo selvagem, esse ânimo perigoso, né? O vídeo que eu tenho sobre Dark Romance. Eu trago essa ideia de por que elas se atraem por esse personagem perigoso, ambíguo, a Bela Fera, né? Que traz aquela fera. Então é aquele Dionísio da vida, aquele personagem que é homem, mas é mais animal do que homem. É natural você gostar, qualquer pessoa pode ativar esse estado, esse arquétipo nesse momento. Se faz aqueles passos a seguir e se está nessa galera que tá, aquela energia forte. Quanto mais pessoas, mais intenso o arquétipo. Então você pode se manter ali, mas é o estágio 1 e é um estágio animalesco. E o propósito da vida é que a gente evolua. E existem mais 3 estágios além de Dionísio. E pode parecer muito tentador, né? Porque, deixa o problema pra depois, deixa isso pra depois. Não, parece muito tentador só viver coisas intensas, mas é você realmente regredindo, voltando atrás, falando, eu quero permanecer nesse estado animal, eu quero ficar nesse estado animalesco, eu não preciso evoluir. Pra quê? Você pode, mas não deveria. Eu acho que para algumas pessoas, inclusive, é necessário elas ativarem. Tem homens que nunca se conectaram com essa energia feminina, com essa energia que faz eles se sentir com o todo. E saber, né, dos seus instintos, essas coisas. Mas eu recomendo fazer isso quando você já tem a sabedoria, que é o estágio 2. O Adão que comeu a maçã. Sofia, sabedoria, sabe? Comeu a sabedoria, abriu seus olhos, enxergou. O que eu tô fazendo? Inclusive, eles colocaram roupas, né? Porque, meu Deus, que coisa bestial é essa? Então, eles despertaram. O despertar da consciência não sempre é algo bom, né? Por isso que se vê Eva como alguém ruim. Porque quem que já está nesse caminho de despertar sabe que o despertar da consciência, às vezes, é
doloroso, intenso e, né, muita luz para essas pessoas que estão despertando. O mínimo que se espera é que você evolua o arquétipo do Adão sábio, da sabedoria, da filosofia. E para isso, né, tem o canal Nova Acrópole. Eu adoro os vídeos da professora Lúcia, não sei se você já conhece, mas dê uma olhada quem quiser, os homens ou mulheres que quiserem despertar, né, esse amor pela filosofia, esse amor pela sabedoria, que é a ética, a moral, o respeito, a fraternidade, que é muito importante. Hoje a gente precisa muito mesmo, muito mesmo. Vemos adultos sem ética nenhuma, então é muito necessário. Então, deixa a dica lá. Tudo bem, às vezes, ter Dionísio e cultuar a Dionísio, mas também tem esse amor, essa paixão pela sabedoria, por entender e olhar além do seu nariz, e olhar além do que é gostoso, prazeroso, louco, intenso. Então, a consciência, o despertar, né? Comer da maçã é importante, mas esse é o despertar humano. Não sei se seria humano. Mas é o primeiro despertar, não é o despertar espiritual. É o despertar, assim, o básico, que, meu Deus, eu estou num planeta com pessoas e pra gente sobreviver, a gente tem que se apoiar, se cuidar, se tratar com integridade. Então, e vocês veem que aí temos o problema, né? Muitas pessoas ficam no estado de Dionísio, no estado primitivo, nem evoluíram no estágio 2, que é da sabedoria, de você olhar para os outros. Então, você pode ficar, de novo, com Dionísio, mas ainda tem esse estágio. O terceiro estágio seria o estágio de Cristo. No próprio livro Aion, Jung fala sobre como que o estado de Cristo se refere ao ser humano íntegro, completo, ao self, né? Mas na Bíblia temos um problema, porque só temos Cristo na versão luz, né? Tudo o que tem de bom nele, e tiramos a sombra ou o lado que faz ele humano, né? Dores, tristeza. Bom, sim, tem dores e tristezas, né? Mostra a dor, o sofrimento, a angústia, mas as pessoas têm essa ideia muito de tipo, algo que está fora de você, algo inalcançável. E Jung traz essa ideia de que Cristo, o arquétipo de Cristo, deve ser um estágio a ser desenvolvido em você. Então esse seria o estágio 3, e por que não o último? Porque para mim, eu acho que o último é onde você integra os 3. Você é aquele ser humano que parou de projetar no mundo afora e consegue viver com isso. Consegue saber, eu sou humano, eu fui um animal carnal, eu tenho minhas vontades e que sim, tem que ser abastecidas, né, para depois não ficar na sombra e ir com tudo, né? Talvez em alguma atitude que não seja muito legal. E eu tenho sabedoria para usar isso com ética, com respeito, entender o que me convém, o que não me convém. E também eu tenho aquela parte que me conecta com o divino, aquele despertar espiritual que eu sei que também eu sou algo superior, que eu sou algo que não é conectado só com a terra, os animais, aquele ordem da vida, mas com algo além, o universo, algo além, que transcende. Então, você precisa saber que você é tudo isso e vivenciar isso na sua vida, né? O que te convenha, sempre e quando não machuque você, não machuque os outros, não traga um efeito negativo para os outros. Parece que o mundo externo está estagnado em Dionísio. Nem passou no nível 2 de Adão com a maçã, com a sabedoria, porque não liga para o impacto que pode ter nas outras pessoas. Ou finge que não pode ter um impacto. Tudo em nome do teu prazer, tudo em nome do teu bem-estar, sabe? Então, deixo aí para vocês os estágios. É tudo uma caminhada. E se você já está nesse vídeo, eu acho que você está fazendo, né? Passando por níveis aí. Te desejo muita luz e tomara que esse vídeo tenha sido útil. Eu não sei se vai vir depois ou antes de Lilith, mas vem vários aí, vários arquétipos muito bons para você ficar muito bom nos arquétipos e depois não parar de recomendar meu canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.